lá, né? Vamos voltar para Lajeado, onde segue o repórter Eduardo Carvalho, que está acompanhando aí a visita da comitiva do governo federal. Agora há pouco o Edu mostrou no auditório, no anfiteatro da Univates, que é uma das principais universidades do interior gaúcho, a reunião entre o governador, prefeitos e também os integrantes desta comitiva do governo Lula. Edu, eles sobrevoaram as áreas mais afetadas, mais castigadas pela enchente aí no Vale do Taquari, né? O que você pôde colher aí de informações a respeito dessa visita, dessa inspeção, podemos assim chamar? Boa tarde novamente, Edu. Agora sim, Mota, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa comitiva do governo federal que deixou a capital Brasília por volta das 6 horas da manhã. Eles chegaram no Rio Grande do Sul por volta de 8h30, 9 horas, e aí sobrevoaram as regiões mais atingidas, especialmente aqui onde nós estamos, no Vale do Taquari. Mota, eu sei que esse voo atrasou bastante, inclusive a agenda nesse momento acontece entrevista coletiva que estava marcada para as 11h30 da manhã, mas justamente por conta desse voo, né? Eles sobrevoaram todas essas regiões mais afetadas, isso durou bastante tempo, conseguiram acompanhar por cima Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, essas cidades que foram muito castigadas por conta das cheias do rio Taquari. Mota, o que foi mencionado pelos ministros, né? Está aqui o ministro Valdez Góes, Paulo Pimenta também e Volney Wolff, ele que é o secretário nacional da Defesa Civil. Os três que estão acompanhados do governador Eduardo Leite, também do presidente da Conab Edgar Preto e de outras lideranças, prefeitos, inclusive o prefeito de Lajeado também acompanha. O que eles falaram é reforçar que nesse momento o foco realmente é em salvar vidas, depois pensar na reconstrução dos municípios. Na palavra de Valdez Góes, não vai faltar recurso por parte do governo federal, mas nós acompanhamos também um trecho da entrevista coletiva em que Paulo Pimenta citou que a pergunta feita muitas vezes pelos repórteres de quanto dinheiro vai ser investido pelo governo federal, quanto dinheiro será repassado para cá, é uma falsa pergunta. Isso porque o governo precisa primeiro saber que recursos são esses, o que é necessário, e aí sim enviar esse dinheiro que os representantes do governo federal confirmaram que não vai faltar e que vão enviar o recurso necessário para ajudar o Rio Grande do Sul. Nós já temos o valor de 5 milhões do Tribunal de Justiça que vai ser repassado, não há um valor oficial por parte do governo federal que analisa a situação junto dos municípios e que vai investir nessa área. Mas, segundo o governo, já foi solicitado mais apoio aéreo, justamente pensando no resgate das pessoas. Ainda tem muita gente ilhada, isolada, em cima de telhados de residências. O cenário por aqui ainda é esse. O rio baixou, mas não baixou como deveria, digamos assim, ainda está muito alto aqui no Vale do Taquari. Então, muitos locais ainda estão completamente embaixo d'água e a todo momento chegam e saem helicópteros do Parque do Imigrante que concentra esses esforços. Hoje pela manhã eu consegui acompanhar o helicóptero do Corpo de Bombeiros trazendo 3 vítimas que vinham justamente de Lajeado e também o helicóptero da Força Aérea trazendo mais vítimas. Então, a todo momento, inclusive atrás de mim tem barulho de helicóptero, sempre com esse apoio aéreo que é fundamental, já que em algumas áreas não tem nem como chegar com embarcações. Então, fundamental esse apoio. Para isso, o governo federal já solicitou mais viaturas, lembrando que esse trabalho conta Força Aérea, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e também Polícia Rodoviária Federal, além de outros órgãos, como a Defesa Civil, por exemplo. Então, é um trabalho muito importante. Eles também fizeram uma pequena entrevista, um quebra-queixo, né, Mota, logo na chegada. Eu queria trazer um trecho da entrevista do governador Eduardo Leite, em que ele cita realmente esse foco em salvar as vidas, e essa é a preocupação do governo no momento. Vamos ouvir. O esforço todo é no resgate das pessoas agora, né? As pessoas muito querem saber sobre reconstrução, recursos. Esse assunto vem logo em seguida. Depois a gente vai conversar sobre isso, assim que estabilizar esse quadro. Agora o foco é resgatar as pessoas. Muitas famílias ainda sobre telhados de casas. Depois de ter atingido o Vale do Taquari, com os municípios aí de Mussum, Roca Salles, Encantado, Lajeado, que especialmente foram atingidos, né? E onde a gente teve um volume de mortes já confirmadas, que é a maior já registrada num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Essa água toda vai baixando em direção ao Vale do Rio Pardo. O município de Venâncio Aires agora tem comunidades que estão especialmente atingidas, com milhares de pessoas também, sem conseguir sair, né, precisando ser resgatadas. Então a gente está com esse apoio aéreo, todas as aeronaves aqui disponíveis sendo utilizadas para fazer resgate das pessoas e também por botes, né, e barcos fazendo o resgate dessas pessoas.
Então esse foco por parte do governo estadual, Mota, em fazer esses resgates, esse é o foco no momento. Inclusive, o governador que citou essa grande preocupação, porque o rio vai seguindo o seu leito e as enchentes, as cheias, vão chegando em outros municípios. Então, uma preocupação muito grande, por exemplo, com o município de Venâncio Aires, que também agora está sendo mais castigado pelas cheias. O governador que há pouco, aqui onde eu estou, na Univates, né, a principal universidade aqui da região, onde se concentram as reuniões com os prefeitos, também as entrevistas coletivas, o governador Eduardo Leite destacou que vai decretar estado de calamidade pública para o Rio Grande do Sul e está cancelando todos os eventos de 7 de setembro. Todas as comemorações serão canceladas e a palavra do governador com o Exército é para que o Exército envie mais viaturas, mais equipamentos para ajudar nos resgates. Ele disse que não é momento de comemorar e a maior forma, né, de celebrar o país é ajudando o Estado, ajudando as pessoas que nesse momento necessitam disso. A gente também vai reproduzir trecho do ministro Valdez Góes, ele que também citou esse trabalho por parte do governo federal e o envio de recursos aqui para o Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Se tem município, por exemplo, que já fez um resgate, já fez ajuda humanitária, já está limpando e precisa, já identificou que tem que reconstruir pontes, casas, escola, é fazer logo o plano de trabalho que a gente passa imediatamente os recursos. Então não faltará recurso, o que nós precisamos é estar muito unidos, e tem acontecido, o papel de cada um sendo cumprido e a sociedade sendo assistida. Ou seja, a orientação que foi passada na reunião aqui com os prefeitos e com as lideranças regionais, Mota, é bem clara. É para que os prefeitos façam o plano de contingência, o plano do que eles necessitam, de estragos, o que eles vão precisar de verbas, e aí sim o governo federal vai enviar isso. Além disso, também foi solicitado para que os municípios não tenham medo de decretar situação de emergência, que isso é muito importante nesse momento. Os municípios que estão sofrendo precisam decretar a situação de emergência, que o governo vai homologar esse pedido rapidamente. Isso também foi um compromisso firmado aqui com as lideranças regionais. O governador Eduardo Leite, que também destacou, pediu para que os prefeitos não tenham medo, mas que também façam com cuidado, coloquem exatamente os pedidos, para depois, em auditorias no futuro, não seja constatado nenhum erro nessas operações de valores envolvendo o governo federal. Então, o pedido é justamente esse, para que as prefeituras organizem o que precisam, consigam contabilizar os estragos, talvez num segundo momento, né? Como o ministro falou, apenas aquelas cidades que já tiraram todo mundo das áreas de risco, já fizeram os resgates, a água já baixou e conseguem contabilizar. Então, que contabilizem, vejam o que é preciso fazer e mandem esse plano para o governo, e aí o governo federal repassa os recursos. O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, também está aqui no Rio Grande do Sul, ele que tem intermediado essas negociações também com o presidente Lula, e também falou sobre o que o governo federal pretende aqui para o Estado. E esse trabalho está sendo feito de forma intensa, desde o primeiro momento. As equipes da Defesa Civil já estão aqui no Estado, auxiliando as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho. Nesse primeiro momento, toda a nossa atenção e o nosso esforço está sendo no sentido de salvar vidas. Então, nesse momento, salvar vidas, garantir abrigo, água potável, alimentação, segurança para as pessoas. Junto com isso, inicia o processo de desobstrução para poder chegar nas localidades, chegar nas comunidades, e depois nós vamos ter o momento da reconstrução. O governo federal está aqui para reafirmar o seu compromisso de apoio ao governo do Estado, às prefeituras, às comunidades. Lembrando que o presidente Lula não esteve aqui no Rio Grande do Sul, não está nessa visita com a comitiva ministerial, mas ligou para o governador Eduardo Leite durante a manhã e também prestou solidariedade e reafirmou esse compromisso do governo aqui com o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, os ministros estão reunidos junto com o governador, com prefeitos, eles conversam, repassam as informações, exatamente o que tem por aqui. Então esse é o cenário ainda, de muita conversa, muito diálogo, mas o foco é nas equipes que estão nas ruas e que estão trabalhando no resgate. É preciso tirar todas as pessoas das áreas de risco. O relato é de que ainda há pessoas em áreas ilhadas, ainda há pessoas isoladas, talvez em cima de telhados de residências, se protegendo da forma que podem, e o foco é chegar nessas pessoas. Conforme a água vai baixando também, Mota, é possível alcançar locais que antes não estavam sendo buscados pelas equipes. E é por isso que o número de mortes, infelizmente, tem aumentado no Rio Grande do Sul. Já são 31 óbitos confirmados, os últimos no município
de Roca Salles. Então a situação ainda é muito complicada e, de novo, reforçando isso, né, que o compromisso é no trabalho de buscas. E só mais um comentário, Mota, que foi pedido também pelos ministros, pelo governador, é para que ninguém que não está trabalhando, ninguém que está ajudando nos trabalhos ou sendo voluntário, que visite ou que vá a esses lugares. Tem muita gente curiosa querendo fazer imagem, fazer vídeo. Não vá ao centro das cidades que estão destruídas, não vá para esses locais, não atrapalhe o trabalho das equipes que estão retirando as pessoas nas áreas ilhadas. Não atrapalhe esse trabalho, é muito importante deixar esse recado aqui também, Mota. Agora a hora é de salvar vidas e ajudar os necessitados, não é mesmo, Edu? Exatamente, Mota. O foco total é esse. O governador Eduardo Leite esteve aqui em Lajeado ontem, voltou a Porto Alegre e agora retorna para o Vale do Taquari. E nas duas oportunidades ele falou a mesma coisa. O foco ainda é salvar vidas, é tirar pessoas de áreas de risco. Esse é o objetivo. É monitorar também as próximas chuvas, porque há previsão de chuva retornar para o Rio Grande do Sul em algumas regiões. É monitorar isso e também tirar as pessoas de áreas de risco. Não é o momento agora de reconstruir os municípios. É para focar nisso, é para que todas as autoridades estejam atentas, pensando somente em salvar a população. Mota.